Boa noite, graças a Deus, hoje é sexta-feira, nós estamos aqui com o poder de Deus maravilhoso nos abençoando, né? E eu quero dizer que sexta-feira foi abençoada. Sexta-feira é para a pessoa se libertar de verdade. Quando a pessoa quer vencer na vida, a primeira coisa que ela faz é reconhecer que precisa ter uma vida com Deus. Eu quero falar aqui que quando os discípulos de Jesus, eles andavam dispersos, eles não tinham capacidade nenhuma, mesmo andando com Jesus, de expulsar demônio, de curar o enfermo, de fazer essa diferença. Por quê? Porque eles ainda não eram convertidos. Alguns seguiam Jesus, porque Jesus naquela época, diante daquele povo, era uma celebridade. Por quê? Tudo que Jesus falava daquilo que ele conhecia, falava daquilo que lhe era próprio, o Pai. Tudo que ele falava se referindo ao Pai, a ele mesmo. Então, ele era uma celebridade. E quando ele falava do reino de Deus, as pessoas se sentavam ao redor para ouvir, porque ele falava daquilo que era de excelência, aquilo que era de excelência. Então, como Jesus falava daquilo que era verdade, ele passou a ser uma celebridade. As pessoas paravam para ouvir. Não que ele fosse uma celebridade como de novela, né? Mas ele atraía as pessoas pelo seu exemplo, pelos milagres, pela transformação de vida que ele fazia nas pessoas, as curas, as libertações. Quando as pessoas procuraram Jesus para ouvir a palavra, é que eles encontraram nele a solução. Então, imagine aquela multidão seguindo Jesus. Mas os discípulos era apenas mais um. Porque se você for ver dentro da palavra de Deus, de 17 discípulos, de 70 discípulos, 70 discípulos, restou 12. De 70 discípulos, restou 12. E um dos 12 era o demônio, era o próprio diabo. Jesus falou isso. E às vezes, meu irmão, nós estamos cercados de pessoas assim, ambiciosas, pessoas problemáticas, que não têm temor de Deus, que não têm vida com o Senhor. E, infelizmente, as ciladas, as astutas ciladas do diabo, elas são executadas pelas pessoas. Elas são praticadas pelas pessoas. Porque se você for olhar dentro da palavra de Deus, Satanás não tem poder nenhum sobre a vida daquele que tem uma comunhão com Deus. É como eu tinha falado. A palavra de Deus é a solução para a sua vida e para a nossa vida. Onde curas, milagres, transformação acontece, porque Jesus veio para fazer essa diferença. Então, certamente, muitas pessoas estão na igreja, mas não tem poder nenhum, porque a falta de envolvimento com Deus faz com que ela viva uma vida regrada. Ela vive uma vida presa, amarrada, dando aleluia, dando glória a Deus, mas só da boca para fora. Porque, infelizmente, as pessoas não estão entendendo que elas têm que santificar a vida. Então, de 70 discípulos, restou apenas 12. De 12, restou apenas um. Porque de 12, restou apenas 11, porque um era o próprio diabo. Então, imagine aí que Jesus, quando estava andando, né, em Belém, Galileia, aonde ele passava, que aquela multidão seguia, ele sabia quem era quem, o que faziam, todo aquele aplauso, toda aquela glória do homem. Ele sabia que aquele povo não tinha compromisso, não era um povo firme. Mas e você? Como é que você se encontra? Como é que você está? Olha, não deixe as coisas deste mundo te prender.
Eu estava falando a respeito da palavra de Deus meio-dia, e eu falei daquela parte da cobiça, né? Que às vezes o homem, ele cobiça, ele almeja as coisas dos outros, né? Às vezes ele fica preso a coisas pequenas e não consegue se libertar. E verdadeiramente, meu irmão, a pessoa sem Cristo, sem Deus, o que ela pode fazer? Nada. Não tem direção nenhuma. Não sabe o que fazer. Então assim os discípulos estavam seguindo Jesus. Quando aquele rapaz endemoniado, possesso pelo demônio, necessitava de uma libertação, que eles fizessem uma oração e expulsassem o demônio, eles não conseguiram. E o Senhor Jesus já falou: raça de víbora, olha só. O Senhor já deixou claro. A incredulidade que eles estavam vivendo era muito grande. Eles não conseguiam expulsar o demônio, não conseguiam fazer nada. A ponto de que o pai falar: Senhor, os seus discípulos não conseguiram me ajudar meu filho, me ajude. Às vezes está faltando esse envolvimento, está faltando essa vida com Deus. Então, antes de ir lá para os 70 discípulos que eu acabei de falar, eu vou mostrar para você aqui, em Mateus, aqui em Mateus, eu quero deixar aqui bem claro, no capítulo 8, o que aconteceu. Presta atenção. Versículo 28 diz assim: tendo ele chegado ao outro lado, a terra do Gadareno, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindo dos sepulcros. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. De repente, gritaram: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui a nos atormentar antes do tempo? E por que eles estavam citando isso? Satanás sabia que ainda não era tempo. Olha só, não era o tempo do Senhor ainda. Como é que eles sabiam disso? Eles sabiam. Eles sabiam que quem estava chegando ali era o próprio Deus. Você acha que o diabo não sabe o que você faz? O que você fala, o que você pensa? Sabe? Ele não sabe dos teus pensamentos, mas da prática, daquilo que você está executando, meu irmão, ele conhece. Ele sabe quem é você pelo seu procedimento. Ele não sabe dos teus pensamentos. Não sabe. Ele não sabe dos teus pensamentos. Mas ele conhece você pelo seu procedimento. Ele te conhece por aquilo que você faz. Ele sabe quem é você. Então, tem que ter cuidado, tem que vigiar. Então, quando eles viram Jesus, eles sabiam que aquele tempo não era do Senhor ainda. Mas olha, andava pastando nos dias, naquela época, nos dias que eles andavam ali pastando, uma manada de porcos estava pastando naquelas terras. Por quê? Porque ele diz aqui, ó, olha o que ele fala aqui, ó. Os demônios lhe rogaram dizendo: se nos expulsar, permite-nos que nós entremos naquela manada de porcos. Então, quando Jesus chegou naquela terra, os endemoniados, os demônios que dominavam aqueles rapazes, já foram citando: que temos nós contigo, viesse nos atormentar antes do tempo. Olha como eles sabiam que ainda não era o tempo do Senhor. Eles sabiam, mas eles obedeceram ao Senhor, porque o Senhor é Deus, meu irmão. E aí eles pediram autorização para o Senhor para sair dos homens e entrar naquela manada de porcos. Olha como é importante conhecer a palavra de Deus. E o Senhor permitiu, porque está aqui, ó. E ele disse: ide. E saindo eles, se introduziram na manada de porcos, e toda aquela manada de porcos se precipitaram no mar, por um despenhadeiro, e morreram
nas águas. Os porqueiros fugiram e, chegando à cidade, divulgaram tudo o que acontecera aos endemoniados. Então eles chegaram falando: olha pessoal, aqueles endemoniados que não davam sossego, que não deixavam ninguém chegar perto, aqueles homens que viviam perturbados, eles foram libertos, eles foram transformados. Chegou um homem lá e libertou aqueles homens. Só que as manadas de porcos, os porcos foram precipitados no mar, e a responsabilidade é do moço que está lá. Vamos lá. Porque até então eles não sabiam quem era Jesus. Eles não sabiam quem era Jesus. Então os porqueiros fizeram um anúncio do que tinha acontecido, falaram do que tinha acontecido aos endemoniados, da liberdade deles, e também falaram dos porcos que foram precipitados ao mar, e também falaram quem era o responsável. Sem saber quem era, eles falaram: aquele moço lá, a responsabilidade é dele. Olha o que eles fizeram. Então toda a cidade saiu ao encontro de Jesus, e vendo, rogaram que se retirasse da terra deles. E eles exigiram que o Senhor Jesus se retirasse de lá. E sabe o que Jesus fez? Ele se retirou de lá e não voltou mais. Não adianta você ficar pedindo para o homem, meu irmão, perdão, sem você estar fora da palavra. Você tem que se perdoar se você fez alguma coisa errada. Não ficar se humilhando para o homem, você tem que se humilhar a Cristo. Jesus Cristo é o Senhor, esse você tem que se humilhar. Esse você tem que viver uma vida de humilhação, porque Ele é Deus. E Ele deixa bem claro que os humilhados serão exaltados, mas humilhado a Ele. Não é você concordar com o homem te humilhando, te envergonhando. Não. É você se humilhando a Cristo. E se humilhar a Cristo é você deixar toda a imundícia fora e começar a viver o exemplo de vida de Cristo. Viver segundo o que Ele ensinou. Sendo imitador, Ele diz lá: sedes meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Disse Paulo, né? Paulo fala disso. Sedes meus imitadores, como eu sou de Cristo. Olha só. Então, lá em Romanos capítulo 8, diz que aquele que anda na presença de Deus, nenhuma condenação há para os que andam em espírito e em verdade, mas para aqueles que andam na carne, na desobediência, fora da palavra de Deus, esse, meu irmão, está perdido. Porque quem anda no temor de Deus, nenhuma condenação há para aqueles que não andam na carne, mas segundo o espírito. Então, quando Jesus foi expulso da terra dos gadarenos, ele não voltou mais. Meu irmão, você foi chamado por Deus para ser uma bênção e abençoar. Olha, agora é 10h32. Eu quero que você se prepare. Hoje, 11h30, eu retorno. Vou retornar umas 11h30 da noite. Eu vou te dar uma palavra de fé novamente. Vou te trazer o entendimento da palavra. E quero que você prepare um copo com água, como esse aqui, ó. Prepare um copo com água, tá bom? Para você participar da palavra de Deus. Eu quero que você traga adiante, né, dessa transmissão que eu estou fazendo, desse vídeo que está sendo gravado para você estar assistindo, um copo com água. Pegue um copo com água, 11h30 da noite eu vou estar diante do Senhor em oração, e quero que você participe. Pegue uma peça de roupa de alguém que está doente, de alguém que está com problema, e nós vamos abençoar ele, vai também se libertar no nome de Jesus, tá bom? E voltando aqui, eu quero convidar você para a ceia do Senhor. Nós vamos participar da ceia 8 da manhã no domingo e 18h30 à noite. Vai ser bênção, meu irmão. Eu vou dar o suco de uva representando o sangue do Cordeiro. Você vai participar da ceia. Depois eu vou te ungir com o sangue do Cordeiro. E da mesma forma que Miguel venceu os demônios nos céus, venceu Satanás e seus anjos, Satanás e seus demônios, na guerra nos céus, você também vai se preparar e vai vencer o problema que está se levantando contra a sua vida. Pode ter certeza disso. Então, como eu estava falando dos discípulos, 70 discípulos, só ficou 12. Dos 12 só ficou 11, porque o próprio Jesus falou: um de vocês é o próprio diabo. Está aqui escrito, vou mostrar para você não ficar com dúvida. Eu vou mostrar para você.
E eu quero que você viva isso sem ter do que se envergonhar. Veja, olha aqui, ó. Está aqui. Ele diz aqui que no João capítulo 6, no versículo 60, ele diz aqui, ó. Muitos dos seus discípulos, está falando, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Compreendendo que seus discípulos murmuravam a respeito disto, Jesus lhe disse: isto vos escandaliza? O que aconteceria então se visses o Filho do Homem a subir para onde primeiro estava? O Espírito vivifica, a carne para nada serve, e as palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas alguns de vós não creem. Olha só o que Jesus está falando. Então, automaticamente, o Senhor estava falando de algo que estava acontecendo ali, diante da sua pessoa. Então, os discípulos de 70, meu irmão, só ficou 12. Dos 12 só ficou 11, porque um era o próprio diabo. Jesus fala disso aqui, ó. Ele fala no versículo 70, respondeu Jesus: não vos escolhi eu aos 12, contudo um de vós é o diabo. Versículo 70 ele estava falando disso. Olha, de 70 ficou 12, de 12 ficou 11, porque um desses aí era o próprio diabo. Então vigie, para que você não tenha do que se envergonhar, tá bom? Eu quero aqui convidar você mais uma vez para participar comigo, meia-noite da oração, e você vai pegar o seu copo com água, como este aqui, ó, copo com água como este aqui, e você vai, junto comigo, orar meia-noite. Se estiver doente, você vai tomar e vai ser curado, viu? E a pessoa que está com um problema de saúde também pode trazer a peça de roupa. Você vai pegar a peça de roupa, e daqui a pouco eu vou trazer essa peça de roupa também, nós vamos orar e Deus vai abençoar, tá bom? E eu vou entregar Santa Ceia do Senhor, na Santa Ceia do Senhor, o azeite. Não azeite, o óleo da unção. O óleo da unção de Deus. Por quê? Lá em Eclesiastes, capítulo 9, lá fala que nós não podemos deixar de ter o óleo da unção na nossa cabeça todos os dias. Todos os dias. Então, 3 vezes ao dia você vai usar este azeite, se ungindo e determinando sobre você a bênção de Deus, tá bom? Eu te agradeço e te abençoo agora no nome de Jesus, e espero que você consiga entender o plano de Deus para a sua vida, e eu espero você até às 11h30, tá bom? 11h30 eu entro novamente fazendo uma oração no copo com água, dando aquela palavra também, orando na peça de roupa pela sua vida, para que você tenha sucesso e que tudo na tua vida dê certo, tá bom? E assim nós vamos ficando por aqui, na bênção de Deus, na paz do Senhor, no nome de Jesus. Eu espero por você 11h30 da noite, para a glória de Deus.